Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo do mini curso de HP Prime, uma parceria da EPEC com o PET-EQ da UFPR. Hoje estaremos vendo sobre estatística com uma e duas variáveis, dois aplicativos da nossa HP Prime. Meu nome é Henrique Saravia, eu vou ser o ministrante da aula de hoje e também queria lembrar vocês de algumas informações. Primeiro de tudo, para vocês irem acompanhando junto comigo os exercícios, o desenvolvimento das teorias e o formato das aplicações também na HP Prime de vocês. Quem tiver HP Prime, acompanha na sua HP Prime. Quem não tiver, também pode usar o emulador online. Ele foi ensinado a baixar em alguma aula anterior, eu vou deixar o link aqui na descrição. Assim como vocês podem acessar os nossos canais da EPEC e do PET para encontrar a playlist com o restante dos vídeos desse mini curso. Então acho que a gente pode começar. Não esqueçam de abrir a HP de vocês aí. Vamos começar falando sobre estatística com uma variável, e é um primeiro aplicativo. Ele é usado para quando nós não temos variáveis dependentes e independentes, nós só temos uma variável, um tipo de variável. E ele é subdividido em três vistas. Então vamos primeiro ligar a nossa HP aqui, no botão ON aqui, né? Vocês devem saber ligar HP. Então a gente pode abrir aqui estatística com uma variável, esse aplicativo aqui. Voltando aqui, ó, esse daqui. A gente abre ele e essa daqui é a vista que aparece primeiro, que é a nossa vista numérica. A vista numérica, vocês podem inserir até 10 conjuntos de dados nelas, trabalhar com esses dados posteriormente nas vistas seguintes. Então, para a gente aprender a trabalhar agora primeiro aqui nessa vista, eu vou explicar para vocês o significado desses frisos aqui na barra inferior e posteriormente a gente vai trabalhar com um exemplo para vocês entenderem como que funciona essa vista numérica aqui. Então, primeira coisa, eu quero explicar para vocês que aqui em editar serve para editar, por exemplo, uma célula que já tem um valor sem que apague esse valor. Por exemplo, aqui na D1 a gente tem a primeira célula, na linha 1 a gente pode inserir o valor 25 e aperta Enter para adicionar o valor lá. Com o 25 colocado aqui, a gente clica na célula e se a gente for digitar agora um valor, ele vai apagar esse valor de 25, mas a gente não quer que apague, a gente quer escrever em cima, porque era, sei lá, outro valor como 255. Então a gente clica em editar e coloca mais um 5 aqui e está lá o 255. Então é bem útil para quando vocês erram um valor, por exemplo, numa célula, alguma coisa do tipo. Aqui nós temos em mais algumas funções também. Inserir é para inserir uma nova linha. Eliminar é para eliminar uma coluna inteira com dados inseridos já. Selecionar é para selecionar uma linha, uma coluna ou um intervalo específico, uma caixa. Seleção, clicando em seleção, a partir da célula que nós estamos, a gente consegue ir selecionando através dos botões aqui. Então, se a gente clica aqui em seleção, a gente, a partir dessa célula, pode ir selecionando um intervalo. Clicando em seleção novamente, a gente para de selecionar. E trocar, a gente consegue trocar duas colunas de lugar. Ir para é uma função para basicamente quando a gente tem um conjunto muito grande de dados, uma tabela aqui muito extensa, a gente consegue ir para uma linha e uma coluna específica para não ter que estar procurando o dado. Então a gente consegue ir para uma célula específica num conjunto muito grande de dados. Então acaba sendo bem útil para essas situações. Em ordenar, nós podemos ordenar uma coluna, então se a gente tem vários dados aqui, tem que ter os dados inseridos para poder ordenar. Então, por exemplo, a gente tem aqui 255, 25 e 1. Se a gente quiser ordenar essa coluna aqui, a gente coloca na ordem que nós quisermos. Então, por exemplo, descendente, coluna D1, dependente nós não vamos usar porque a gente não está trabalhando com variáveis dependentes nessa vista, e frequência nós não inserimos nenhuma, então a gente aperta em OK e ele vai ordenar para a ordem que nós quisermos. Aqui ascendente, a outra estava descendente, então é basicamente isso. Em fazer, nós podemos inserir um conjunto de dados de acordo com uma função que é predeterminada. Então, aqui tem a função, a expressão que nós colocarmos, a variável que pertence a essa função aqui em cima. Então, o que vai variar dentro dessa expressão, o início, então a partir de qual valor varia, até fim, até qual valor vai variar, e o passo, por exemplo, aqui está 1, então seria 1 primeiro, depois 2, depois 3.
Se a gente alterasse aqui, por exemplo, para 2 seria 1, depois 3, depois 5. Então, é basicamente isso o nosso passo e a coluna em que seria inserido essa nossa expressão. E por último, estatística, para a gente calcular dados estatísticos de uma determinada amostra. Isso vocês vão entender um pouquinho melhor mais para frente. A gente vai usar essa função em outras vistas, porque primeiro, para trabalhar com dados estatísticos de uma amostra, a gente precisa selecionar qual amostra vai ser analisada. Isso a gente faz em outras vistas. Então, primeiro aqui na vista numérica, nós podemos trabalhar com o nosso primeiro exemplo, o exemplo 1 ali. Então, vamos ler o enunciado. Sabemos que a quantidade em quilogramas de alimento não perecíveis trazidos por alguns participantes de um evento de caridade estão descritos na tabela abaixo. Então, ali estão os participantes e a quantidade de alimentos trazidos por cada um. Então, nós vamos vir aqui na coluna D1 mesmo, a gente vai escrever por cima desses valores, então eles vão sumir. Então, a gente pode inserir aqui, primeiro, 2, a gente quer inserir o 2 ali, que é correspondente ao Alberto. A Betina trouxe 3, o Carlos trouxe 4 e a Daiane trouxe 5. Então é basicamente isso, o exercício é só para vocês aprenderem a introduzir os valores na nossa HP. Então acho que a gente pode passar para o nosso próximo exemplo. Exemplo número 2, enumere na coluna D2 a função x mais 2 com x variando de 1 a 7 e passo 2. Dica, utilize a função fazer, que foi explicado anteriormente. Então, basicamente, a gente vai vir aqui na coluna D2, que foi onde ele pediu para inserir. A gente vem em fazer, a expressão que ele pediu é x mais 2, então já está x ali, x mais 2. A gente usa essa coisinha aqui com as variáveis. X mais 2, a gente dá Enter para confirmar a nossa expressão ali. A variável que está tendo seu valor alterado aqui na nossa expressão é x mesmo, então a gente não mexe. Início 1, então já está certo. Fim 7, foi o que ele mandou. Com passo 2, então a gente coloca 2 ali no passo. Na coluna de 2, então está tudo certo, a gente aperta OK. E ele já insere ali automaticamente os nossos valores. Percebam que para o valor 1, que é o primeiro valor, ele adiciona mais 2, então é x mais 2, primeiro valor 1 para x, mais 2 dando 3. E o último era 7, que deu 9 aqui. No caso, 7 mais 2 dando 9. Beleza? Então está resolvido aqui nosso segundo exercício. A gente pode passar para a próxima vista agora. A vista simbólica é basicamente onde a gente manipula os nossos dados que foram inseridos. Então agora ele está pedindo para a gente obter os dados estatísticos com os dados do exemplo 1. Então vamos aprender a abrir aqui a nossa vista simbólica. Então aqui a gente está na numérica, que é essa daqui. A gente vai agora para a simbólica, que é essa daqui de cima, e essa aqui plot, que é a vista gráfica, nós vamos ver posteriormente. Então agora a gente clica aqui em Simb, que é a vista simbólica. Aqui é a interface dela, então em editar a gente edita cada uma dessas células aqui. Em desenho a gente altera o tipo de gráfico que nós vamos obter na vista gráfica. Isso a gente vai mexer posteriormente. Aqui em opção vai ser essa cor aqui vai ser a cor do nosso gráfico. E aqui marcando ou desmarcando a gente faz análise ou não faz desse nosso intervalo. Então H1 é uma primeira análise estatística. Então a gente vai marcar ela e a gente vai inserir aqui coluna D1, porque a gente quer os dados do exemplo 1, que são somente a coluna D1, beleza? Voltando aqui, a gente vai aqui na vista numérica. D1 são os dados que a gente inseriu no nosso exercício lá do exemplo sobre o quilo de alimentos, né? No evento de caridade. Então a gente vem aqui na vista simbólica. Está selecionado aqui na primeira, introduz a coluna independente. Então é dos dados, né? Os dados que nós temos. E aqui nessa segunda célula é a coluna da frequência. Nós não estamos trabalhando com frequência agora, somente com os dados D1, então isso daqui fica vazio mesmo, não tem problema. Então a gente colocou aqui histograma, opção azul aqui, a gente não vai usar isso aqui por enquanto, mas está marcado a análise que nós queremos fazer. Então a gente vem agora na vista numérica novamente e coloca em estatística aqui, e a gente obteve aqui os nossos valores. N, min, Q1, med, Q3 e assim por diante. Vocês ainda não foram explicados o que significa cada uma dessas variáveis aqui, cada um desses valores aqui.
mas a gente já vai explicar. Então, só vamos resolver o exercício número 4 antes. Então, o que que ele fala? Ele fala no exercício número 4: calcule os dados estatísticos utilizando a coluna D1 como os dados e a coluna D2 como suas respectivas frequências. Então, a gente vem em simbólico, vista simbólica. Nós vamos fazer aqui no H2, vamos desmarcar o H1, porque a gente quer fazer em função do H2 agora. Na coluna independente, nós vamos selecionar a coluna D1, utilizando aqui a coluna. E aqui na coluna da frequência, a gente vem aqui em coluna, né, nesse mesmo friso, e coloca a coluna D2, que é a coluna que vai representar as nossas frequências, como dito no enunciado. Observem aqui que na vista numérica eles têm a mesma quantidade de dados aqui, o que é importante porque a frequência se refere ao valor que está dito na coluna dos dados, né? Então é importante. Só voltando aqui na vista simbólica, está marcado, a gente colocou os nossos dados aqui. O gráfico a gente ainda não está utilizando, mas isso aqui já está pronto. Então a gente pode vir aqui na nossa vista numérica, vir em estatística e aí a gente consegue aqui os nossos dados. Só para exemplificar aqui para vocês, aqui nesse OKzinho a gente marca ou desmarca a nossa análise que nós estamos analisando aqui, né? Então a gente marca aqui ou desmarca. Coluna a gente pode inserir uma coluna. Em expor é basicamente para ampliar ali a visão do que está escrito aqui. Às vezes é uma coisa muito extensa. Aqui em expor a gente pode visualizar isso um pouco melhor. E calc, por enquanto a gente não vai estar utilizando, beleza? Então a gente vem aqui na nossa vista numérica e calcula os dados estatísticos. Aqui estão os nossos dados estatísticos. E agora eu vou explicar para vocês o que significa cada um. Então aqui nós temos N é o número de pontos de dados, ou seja, o número de dados que a gente inseriu total. Nesse caso, contando com a frequência. Então, por isso que aumentou em relação ao primeiro que a gente tinha obtido. Mínimo, min é o valor mínimo dessa nossa tabelinha de dados. Q1 é o primeiro quartil, que é a mediana de valores à esquerda da mediana. Então, isso é visto um pouco melhor na matéria de estatística no nosso curso de engenharia química. Para quem já teve a matéria, vai saber o que que é um quartil. Med é o valor da mediana. Q3 é o quartil 3, o terceiro quartil. Nesse caso, é os valores à direita da mediana. Max aqui é o valor máximo que nós temos na nossa tabela de dados. Não é da frequência, é o valor máximo dos nossos dados mesmo. Soma de x é a soma de valores dos dados com suas respectivas frequências. Então, soma todos os valores multiplicados pela frequência, né? A soma dos quadrados dos valores dos dados é a mesma coisa, só que com os dados elevados ao quadrado. Isso é importante para alguns cálculos estatísticos, então isso aqui não tem um valor muito bom de ser analisado, mas é bom para os cálculos estatísticos, né? Aqui nós temos o x ponto, né? O x barra, né? Que é a média de x. Aqui nós temos o desvio padrão. Esse SX aqui é o desvio padrão da amostra. O nosso sigma x é o desvio padrão da população. Isso novamente é explicado um pouco melhor na matéria de estatística. S erro x é o erro padrão da amostra x. E SSX é a soma dos desvios quadráticos de x, que novamente é explicado melhor na matéria de estatística. Então é basicamente isso aqui que foi obtido aqui dos nossos cálculos estatísticos. Podemos passar para o próximo slide aqui, que é sobre a vista gráfica. É, essa vista gráfica é útil para visualização dos dados. Então, vamos realizar o nosso exemplo aqui e aí a gente pode entender um pouquinho melhor sobre o que ele se trata. Gerar os gráficos para os exemplos 3 e 4. Então, a gente vai fazer os dois de uma vez aqui, pode ser? A gente vem aqui na vista simbólica. A gente seleciona as duas análises, ou seja, a H1 e a H2. Uma vai ser em azul e outra vai ser em vermelho. E a gente já vem diretamente aqui na nossa vista gráfica, que é nesse botão plot aqui. Clicando nele, a gente tem
o gráfico em vermelho e o gráfico em azul aqui embaixo. Aqui ele já insere um gráfico diretamente, então a gente não precisa mexer em nada, a gente pode mexer só na visualização, né? Então, para mexer nisso, a gente vem aqui, ó, em Shift, clica no Shift e clica na vista gráfica novamente, Plot. E aqui a gente vai poder mexer em algumas coisas, que é a largura de H, largura ali de cada uma dos nossos retângulos ali do histograma. Intervalo de H, intervalo de X, intervalo de Y, para mudar a nossa visualização. E aqui o espaço entre as marcas horizontais, que está escrito só aqui marca. A gente voltando aqui, mexendo em alguma coisa, por exemplo, aqui a gente insere 2, ele muda somente ali o tamanho, né? O espaçamento. Mas é basicamente isso que a gente pode alterar aqui na nossa vista. Então, a gente pode passar aqui para a nossa próxima aplicação, que agora é de estatística com duas variáveis. Então, nós vamos vir aqui em apps, aplicativos, né? E a gente vem aqui para estatística com duas variáveis, que é esse aqui ao lado, diretamente ao lado. Esse aplicativo já é usado para quando nós temos variáveis dependentes e independentes, ou seja, quando a gente tem uma variável x e uma y, e a y varia em função de x, então a gente tem uma variável variando em função da outra, né? A gente pode fazer a análise estatística aqui com duas variáveis ao mesmo tempo, por isso que é importante esse aplicativo, e essas podem pertencer a um ou mais conjuntos de dados. A análise em variáveis dependentes e independentes, como eu disse, né? Então a gente consegue avaliar as duas ao mesmo tempo. E ele é subdividido novamente em três vistas. As funções aqui embaixo são as mesmas nos frisos, né? Então eu não vou explicar para vocês novamente. Então a gente pode passar para a vista numérica, que é a primeira aqui que nós já estamos. E vamos trabalhar aqui com alguns valores. Então, exemplo 1, considerando diferentes engenheiros químicos, cada um recebe seus salários em função da quantidade de horas que trabalha, semanalmente. Abaixo está uma tabela com o tempo trabalhado por cada um e o dinheiro recebido. Então, nós temos a quantidade trabalhada em horas, então 7, 6, 1, 13 e 8, e o salário recebido por cada quantidade de horas trabalhadas. Então, 380, 287, 47, 178 e 401. O que está fazendo variar aqui? A quantidade de horas trabalhadas faz variar o salário ou o salário faz variar a quantidade de horas trabalhadas? Logicamente, quanto mais tu trabalha, mais salário tu recebe. Então, quanto maior a variação aqui, faz aumentar o salário recebido. Então, a quantidade de horas trabalhadas está fazendo aumentar o salário, ou seja, essa daqui é independente, essa aqui não varia em função dessa, mas o salário, ele varia em função da quantidade de horas trabalhadas. Então, o salário recebido vai ser a nossa variável dependente, desculpa. E a quantidade trabalhada, a independente. Então, na coluna C1, a gente vai inserir ali a nossa quantidade trabalhada. Então, 7 primeiro, depois 6, depois 1. Vai apertando Enter e vai entrando lá, ó, 3, ele já passa para a próxima célula, né? E 8, último valor. E agora a gente vem para a coluna C2, clicando na primeira célula aqui, e coloca lá o valor de 380 para a primeira, 287, 47, 178 e 401. Então tá ali os nossos dados. Agora a gente pode passar para o próximo slide aqui, que é sobre a vista simbólica. Na vista simbólica, nós podemos trabalhar com até 5 análises de dados simultaneamente. E aqui, nessa vista simbólica da estatística com duas variáveis, nós temos a possibilidade de cálculo de um ajuste. E esse ajuste vai ser basicamente a nossa regressão, uma regressão linear, ou quadrática, ou uma regressão, pode ser polinomial, exponencial. Nós temos vários tipos aqui de regressões, né? Ajustes, como ele chama. Então, o que nós temos aqui? Primeiro, aqui a primeira análise, então S1 vai ser uma das nossas análises. Aqui, novamente, a caixinha para seleção, para a gente trabalhar com ela ou não. No nosso primeiro espaço aqui, nossa primeira célula, nós temos a coluna dos dados independentes, então coluna independente. No segundo espaço, nós temos a coluna dependente.
E no último espaço nós temos o espaço para frequência. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos selecionar a coluna. Vamos voltar aqui, ó. Essa daqui, lembra que a gente tinha dito que ia ser a independente? Essa coluna aqui, porque era o número de horas trabalhadas e que fazia variar o nosso salário. Então, a independente vai ser a C1. Então, a gente vem em simbólico independente, a gente coloca a coluna C1. Opa, não apaguei aqui. Coluna C1. E aqui no dependente, a gente coloca a coluna C2. A frequência a gente deixa em branco, que a gente não está utilizando agora. A gente pode definir algum tipo aqui de ajuste. Aqui, nesse caso, ele está definindo sozinho, né? Vamos trabalhar com ele selecionando aqui. Isso aqui são ajustes para os pontos. Isso aqui é a cor do nosso gráfico, né? É basicamente isso aqui. E ele calcule agora os dados estatísticos gerais, em seguida para x e por último para y. Então a gente seleciona aqui a nossa análise, a gente retorna para a vista numérica e clica em Stat, que é calcular os dados estatísticos, né? Primeiro aqui ele aparece os valores para gerais, desculpa. Primeiros gerais. Posteriormente a gente pode calcular aqui, selecionando na barra inferior para x, que ele pede, e posteriormente também para y. E assim a gente consegue todos os valores gerais para x, para y. Aí agora eu vou explicar para vocês qual é o significado de cada um desses dados, né? Primeiro dos gerais aqui, nós temos, deixa eu só retornar nos gerais. N para número de pontos dados. Número de pontos dados é 5 nesse caso, né? O coeficiente de correlação das colunas de dados independentes e dependentes, baseado apenas no ajuste linear, independente do tipo de ajuste escolhido. Ele representa um valor entre -1 e 1, em que 1 e -1 indicam os melhores ajustes possíveis. O coeficiente de determinação, que é o quadrado do coeficiente de correlação, ele depende também do tipo de ajuste escolhido, e uma medida de 1 indica um ajuste perfeito. Esse nosso SCOV aqui é a covariância da amostra das colunas de dados independentes e dependentes. A soma aqui, sigma cov, é a covariância da população. A soma de XY aqui é basicamente a soma de todos os produtos individuais de X e Y. Só que assim, aqui nos coeficientes de correlação e de determinação, ele está sem valor, né? Assim como na covariância aqui. Esses valores dependem justamente do nosso ajuste. E a gente não inseriu nenhum ajuste lá para ser realizado. Então a gente vem aqui na vista simbólica, no tipo de ajuste, a gente vem aqui selecionar, a gente vai colocar linear aqui, que é um ajuste bom para esse nosso dado, porque ele não, o salário varia em função da hora, mas varia praticamente linear, então a gente pode colocar aqui como linear e ele vai gerar um ajuste bom. Então se a gente vier aqui na vista numérica novamente, clicar em estatística, vocês vão ver que ele vai ter gerado aqui os nossos coeficientes, e esses coeficientes vão ter uns valores próximos, bem próximos de 1, né? 0,99 e 0,98, então a gente tem um ajuste bom, bem bom para esse nosso problema. E se a gente clicar, primeiro eu vou explicar para vocês o que significam os outros valores aqui. Então, para x e para y, nós temos a média dos valores, no caso de x independentes e de y dependentes. Soma dos valores de x e soma dos valores de y. Soma dos valores de x ao quadrado, soma dos valores de y ao quadrado. Desvio padrão das amostras das colunas independentes e dependentes. É o desvio padrão da população da coluna independente e da coluna dependente. Esse erro é o erro padrão da coluna independente e erro padrão da coluna dependente. E por último, a soma dos desvios quadráticos de x e a soma dos desvios quadráticos de y. Então, se a gente vier aqui, a gente consegue todos esses valores, né? Apertando em OK e voltando na vista simbólica agora, depois dos dados estatísticos terem sido calculados, a gente volta na vista simbólica e ele calculou aqui um ajuste linear, ou seja, uma regressão linear para esse nosso problema. Então, nós temos aqui essa fórmula aqui, que é um ajuste com bastante casos, vocês podem ver.
bem preciso, né, para esse nosso problema. E se a gente clicar aqui em expor, a gente consegue visualizar ele um pouco maior, às vezes ocupa mais do que essa célula aqui, né? Então é muito útil aqui para conseguir visualizar melhor. Beleza? Agora a gente pode passar aqui para nossa vista gráfica. A gente já está com selecionado aqui, né, os nossos dados. Então a gente clica aqui em plot para construir um gráfico com os dados do exemplo 1. É bem simples de ser feito, né? Aqui ele está meio ruim de ser visualizado. Então eu vou passar aqui para vocês uma maneira de ajustar essa vista de uma maneira um pouco mais prática, né? Então a gente vem aqui em View e coloca em escala alto essa segunda aqui, e aí ele faz uma escala um pouquinho mais fácil de ser visualizada. Ou a gente pode vir aqui em menu e ajustar através do nosso zoom, né? Então a gente pode reduzir X duas vezes aqui e reduzir Y. Aí aqui nós temos cada um desses pontinhos aqui são os nossos pontos, né? Tirando aqui a gente pode visualizar. Então para X1 e Y 47, para X3. Então para cada um aqui dos nossos valores, o valor aqui do nosso salário e o nosso ajuste passando aqui bem no meio. Então vocês podem até visualizar que isso daqui é um ajuste bem bom, né? Isso aqui, essa linha aqui é a linha do nosso ajuste, que pode ser mudada mesmo na vista simbólica, alterando aqui o tipo de ajuste. Então, se a gente vier aqui e colocar, por exemplo, exponencial, a gente vem aqui no plot e ele já vai ter gerado aqui. Vocês podem ver que não é tão bom esse ajuste aqui quanto era o anterior. Inclusive, se a gente vier aqui em numérico e botar em dados estatísticos, vocês podem ver que decresceu aqui os nossos valores dos coeficientes de correlação e de determinação. Então, eles decresceram, ou seja, o ajuste feito não é tão bom quanto o ajuste anterior que tinha sido feito, né? Agora a gente pode passar aqui para a nossa previsão de valores. Então, a gente pode fazer isso de duas maneiras. Primeiro, com a vista gráfica através do desenho. Então, como é que a gente vai fazer? Aqui na vista gráfica, a gente tem, por exemplo, vamos colocar aqui de novo só o nosso ajuste linear. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, esse valor aqui do 401. Digamos que a gente quer prever um próximo valor, né? A gente pode subir, por exemplo, aqui ó, um pouquinho para chegar na nossa linha. Então, por exemplo, se a gente quer prever um valor para 10 horas trabalhadas, então a gente pode subir aqui, né? E ir aumentando até chegar nas nossas 10 horas. Ou clicar aqui, digitar simplesmente 10 e apertar OK. Então, por exemplo, a gente está aqui, primeiro, só recapitulando, a gente clica no nosso ponto, não está no ponto aqui, ó, clicou no nosso ponto, aqui eu desci só para ele ir até o ponto. Eu subi aqui para ir até a nossa linha, então e aí o nosso cursor aqui vai direto para a linha, né? Podem ver que se eu clicar aqui em algum lugar da linha, ele vai alterando. Então a gente pode fazer também para ir até um ponto, então é só simplesmente digitar aqui, ó, 10 e apertar OK e ele já salta diretamente para o nosso ponto em que x vale 10. Então a gente preveu que em 10 horas de trabalho a pessoa vai ganhar aproximadamente R$ 509,48 aqui. Então a gente já conseguiu prever. Em seguida, preveja quantas horas trabalhadas são necessárias para um salário de 485,43. Então, a gente vai fazer isso de uma outra maneira, que é usando a função pred na vista numérica. Então, a gente vem aqui na vista numérica, a gente vai numa célula aqui aleatória, então a gente foi aqui na C3. A gente vem aqui agora na a célula C3, a gente clica aqui em main, essa célula aqui, e a gente vai aqui em aplicações, né? Aplicação, opa, a gente clica aqui em main, aplicação, estatística de duas variáveis, e a gente coloca pred x ou pred y. Nesse caso, a gente quer prever o valor dx, horas trabalhadas, em função de um salário que é em y. Então a gente coloca pred x e a gente insere ali dentro o valor que a gente tem de y, né?
485,43. Dando Enter, ele prevê ali o nosso valor de horas trabalhadas, que é 9,52 horas, de acordo com aquele nosso ajuste, né? Então é basicamente isso, né? Ele prevê os nossos valores aqui direto, sozinho, com essa função. E essa é uma maneira de aplicar aqui essa nossa função pred e prever alguns valores de acordo com o nosso ajuste. Obrigado a todas e a todos pela atenção. Foi um prazer ministrar essa aula aqui para vocês. Espero que vocês tenham aprendido, tenha ficado um pouco mais nítido esse conteúdo de estatística, que seja útil para vocês. Não se esqueçam de conferir as outras aulas do mini curso, está disponível nas playlists aí, como eu falei no início do vídeo. Se inscrevam nos canais do EPEC e do PET e até o próximo vídeo. Fiquem ligados nos conteúdos. Tchau, tchau, gente. Obrigado.